vai pegar Antigo Testamento, tá? Emmanuel Tove, Adrian Shaker, até o Edson de Faria Francisco, em suas obras, você vai ver que o que dá origem ao texto massorético, o texto hebraico que dá origem ao texto massorético, não é o mesmo texto hebraico que deu origem à Septuaginta e não é o mesmo texto hebraico que deu origem ao Pentateuco samaritano. Você tem diversificações de fonte. Então, como que você vai falar de original? É o mesmo evento que acontece com o Novo Testamento, que tem texto bizantino, que tem é isso mesmo, é a mesma coisa. Então, nós temos aí a tradução. Não é um autógrafo. Olha que nós estamos falando da Septuaginta, gente, né? A Septuaginta lá de trás, tá? Lá de 284 a.C., tá bom? Nós estamos falando de outros problemas que surgiram, como as recensões de Áquila, Símaco e Teodósio, até chegar na Hexápla de Origens. E aí hoje você tem a Septuaginta de Alfred Ralph. Então, é outra vertente aí, tá? Mas a discussão é a questão da originalidade. Então, se os próprios autores não fizeram, como que eu posso confiar? Outro patamar, por que eu não confio na Bíblia? Porque a Bíblia foi adulterada. Isso nós temos esse problema inserido até mesmo no Antigo Testamento. Como você consegue resolver isso, Matheus Angel? Vamos lá, deixa eu responder primeiro o que você falou, porque Sabino botou um argumento bom. Acho que é o melhor argumento que ele falou até agora. Que, de fato, o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, eles se basearam na Septuaginta, e a Septuaginta é uma tradução. Só que aí tem um detalhe, Sabino. Nenhum estudante que fala da inerrância bíblica, por exemplo, ele nega isso. Entendeu? Só que isso não influencia exatamente a Bíblia a ter erro. Porque o conceito de erro, você estudou o livro. Eu pressuponho que você saiba o conceito de erro dentro do Concílio de Chicago. O senhor sabe o conceito de erro? Vamos lá. Para eles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você faz esse levantamento e você aceita que a Septuaginta é uma tradução. Sim. Aí você diz que não contém erro. Ok. Pega o texto massorético, pega o Pentateuco samaritano, pega a Septuaginta e compara a mesma passagem. Pergunta, é perfeita? Não, eu faço isso a cada 15 dias. É perfeita? Não. Do Egito chamei meu filho. Em hebraico está dizendo o quê? A Septuaginta diz o quê e o hebraico diz o quê? Quando você pega o livro de Hebreus, um corpo me preparaste, é o que diz a Septuaginta. O texto hebraico diz o quê? Ouvidos me abristes. Eu pergunto, tem diferença? Então, esse é o Tem, não tem? Eu vou colocar aqui depois para você. Tem. Para você entender o que é erro, o que é essas diferenças, você precisa fazer isso pelo menos dentro do que a gente crê como inerrância. Porque senão a gente vai debater duas coisas. Eu não lido com crença. Não, calma aí. Não é possível. Você lida com crenças. Você não está lidando com crenças do jeito que as pessoas lidam. Eu estou falando aqui de uma obra que você leu. Você está dizendo que leu essa obra. Fez aí um material de 600 páginas. Tá tudo aqui. Talvez você... Só que eu não poderia pegar 600 páginas aqui hoje. Não, claro. Eu propus debater apenas isso, mas... Pelo jeito que você trabalhou nessa obra, você estudou ela mais do que eu. E aí, o mínimo, o básico, num livro de inerrância, é saber como ele define o que é erro. Não, então, o problema é que define erro tudo com questão de crença e fé. Sabe o que ele coloca? Que a Bíblia, sabe por que a Bíblia é inerrante para a declaração de Chicago? Porque Deus e o Espírito Santo supervisionou o que cada um escreveu. Está escrito isso na sua obra de inerrância, pelo amor de Deus. Não, isso foi o que saltou à sua vista. Não. É isso aqui, é a sua declaração de Chicago. Que Deus, se Deus supervisionou aquilo que cada um escreveu, professor Matheus Angel. Então, por que, segundo Samuel 24:1, com 1 Crônicas 21:1, eu pergunto, quem citou Davi? Foi Deus ou foi Satanás? Essa é mole. Vai lá. Tem outra não? Que essa é fácil. Não, eu só quero que você responda pro seu público. O que faz uma crônica ser uma crônica? Aqui é uma revisão que ele está fazendo. Responda. O que nós temos aqui? O que faz uma crônica? O que nós temos aqui? O que faz uma harmonização. Uma crônica responde a pergunta. Ser uma crônica. Não venha com outra pergunta. Responde a minha pergunta. Sabino, vamos lá. Eu dei aula pro ensino médio. Tô falando de ensino médio, ensino fundamental, tá? Eu só quero que você me explique. Não, beleza. Eu tô falando de coisas aqui que qualquer pessoa aí, se tiver uma criança de 15 anos que está estudando agora, 13 anos, vai saber o que é uma crônica, tá? Um abraço aí pros meus ex-alunos aí. O que acontece? Uma crônica, ela tem que fazer uma crítica às versões anteriores. Crítica ou adulterar? Crítica. Isso não é criticar, é adulterar. Calma. Deixa eu te ensinar. O que acontece? Em Samuel, você tem o seguinte... Matheus, pega leve, Matheus. Sabino. Pega leve, Matheus. Sabino, você não sabe o que é uma crônica. Só pega leve, Matheus. Tá bom, mas você... É a terceira vez que eu estou só anotando aqui. Tá, pega tá leve, bom, por favor. tá bom. Mas olha só, você usar de homem, o negócio vai mudar. Sabino, você pode me ensinar muita coisa. Assim como você foi educado. Eu também posso te ensinar. Eu não estou aqui para te ensinar. Estou aqui para debater. Ok. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Ok. Aí vem aqui para debater um assunto. Qual assunto que nós vamos debater? A Bíblia é confiável? Tá, vamos então, debate é argumento, não é pessoa. Olha só. Não use de homem. Vou estar na sua vez. A crônica, gente. Vou pegar pesado aqui, viu, a crônica... Não, tudo bem.
bem. É a terceira vez que você vem com a de homem. Não, olha só, você pode fazer o que você quiser. E eu estou sendo educado com você. Não está sendo educado, não. Você está toda hora me afinetando aqui. Toda hora você está me afinetando, chamando disso e daquilo. Vem pra mim aqui. Menos, hein? Olha só. Vocês acham que a gente continua ou termina aqui? Se ele continuar no padrão da educação, beleza. Porque assim, toda hora me afinetar, vai ficar difícil. Se baixar o nível... tá baixando. Quem me conhece, depois não reclamo quando eu baixar. Não tô nem aí pra mim. views e essas coisas, entendeu? Tá. A questão é o seguinte... A gente pode continuar mais um pouco aqui na... Pode. Então vamos lá, vamos nos respeitando. Eu fiz a pergunta e ele me Segue respondeu. vocês. Eu vou responder. Peraí, a pergunta é quem citou... Isso. Davi. Quem citou Deus ou Satanás, é isso? O censo, né? O negócio do censo. Exatamente. O que acontece? Quando você pega a redação de Samuel, ela pretende ser histórica. Samuel está escrevendo sobre a perspectiva de que Davi é um rei ungido por Deus e ele naturalmente justifica os seus atos como sendo inspirados por Deus. Samuel olha para Davi e ele vê que Davi não podia mais chegar diante de Israel, naquele público, e falar assim, olha, nós vamos vencer porque eu sou o cara, qualquer coisa eu pego uma pedra, uma funda e tombo o gigante do exército inimigo. Davi precisava fazer a contagem do censo porque o próprio exército que ele começou com 400 homens, agora tem 180 mil. Esses 180 mil vão representar a força nacional. Então, Samuel está escrevendo um texto histórico, a redação, a silhueta do texto, o gênero do texto, ele é histórico-narrativo. Já quando chega em Crônicas, o próprio nome é sugestivo. Ele precisa criticar o que foi feito na história. É por isso que Crônicas vai romper várias vezes, Sabino, com outras redações históricas que você tem em Samuel e em Reis também. Aí ele vai colocar a opinião do cronista. A opinião do cronista é uma coisa que tem que marcar e ela não visa refutar ou contradizer, ela visa apenas apresentar uma outra versão. E na versão do cronista, ele coloca logo no início que foi Satanás que inspirou, porque ele não está considerando Davi como rei nacional. Ele está considerando Davi como uma pessoa que tinha um brio, uma coragem, era um soldado, e agora na posição de rei é como se ele estivesse se acovardando. E aí ele bota que Davi vai contar o censo como se fosse uma espécie de medo, isso é verificado nos versículos posteriores. Então, o fato de... O que é uma crônica? Quando alguém vai escrever uma crônica, ela tem uma silhueta para respeitar. Então, como que se interpreta isso? Conhecendo um pouquinho de gênero literário. Vamos lá responder a pergunta? Não. Vou explicar uma coisa para vocês, gente. O cronista é aquele que critica, mas ele não criticou. Simplesmente ele mudou o sujeito responsável pelo ato. Mudança, adulteração. É isso que ele fez. Aí eu pergunto, qual que é o original agora? Qual é a passagem original? A passagem original é 2 Samuel 24:1, que é Deus quem cita Davi, ou é Satanás? Então, beleza. Aí você está confiando numa Bíblia o quê? Que o cronista, segundo o professor Matheus Rangel, ele não criticou, ele adulterou. Sabe por quê? A harmonização. Porque os copistas não permitiam que nada que fosse ofensivo para Deus fosse colocado conforme está em 2 Samuel 24:1. Deus incitando alguém. Aí o que os cronistas fizeram? Não, tira a palavra a Deus, isso nós chamamos de tikkun sofirim, correção dos escribas. Tira Deus e coloca quem? Satanás. Coloca essa figura. Assim como Moisés. Eles não aceitavam nada que fosse pejorativo à pessoa de Moisés. Então fizeram o quê? Adulteraram. Quem explica isso no seu não? Emanuel Tove, os grandes críticos textuais do Antigo Testamento, Edson de Faria Francisco, no seu Manual da Bíblia Hebraica, Adrian Shaker e tantos outros grandes exegetas do Antigo Testamento. Logo, entendo Mateus que veio aqui para defender a confiabilidade e inerrância. É o papel dele defender. Sim, só que usar do elemento qual ele usou aqui agora, do que é uma crônica, e ele não respondeu. Não, é porque o autor quis criticar. Isso não é uma crítica, Matheus Angel. Isso é uma adulteração. E para piorar, onde nós temos adulterações em tantos outros livros. Exemplo, 1 Samuel 17:50, com 2 Samuel 21:19 e 1 Crônicas 25, agora ele pergunta para o professor Matheus Angel. Quem foi que matou Golias? Só um minuto. Você já fez uma pergunta, eu respondi, você fez a réplica, não seria eu agora? É que eu estou no mesmo raciocínio de adulteração. Aí vai fazer outra pergunta no mesmo raciocínio. Então, quer voltar lá para a crônica? Pode voltar. Não, é porque eu vou entrar assim, em crônicas de novo. Hora nenhuma, o que o Sabino está propondo aqui não foi antevisto pelo ciclo de Chicago. Porque eu vou ler novamente o artigo 18. Por favor, Sabino, pode trazer sua refutação. Eu não recebi esse material. O artigo 18 diz o seguinte: afirmamos que o texto da Escritura deve ser interpretado por meio da exegese gramatical histórica, levando em conta suas formas. Quando ele fala aqui de forma, gente,
ele está falando de formatos textuais. Se você pegar, por exemplo, o Luiz Antônio Marruch, ele vai trabalhar a ideia de que você tem o texto narrativo, descritivo, injuntivo. Então, isso são formas. Tipologia textual. Quando ele vai falar aqui agora, ó, formas e recursos literários. Significa dizer, o Antigo Testamento, por exemplo, ele tem mais de 85 gêneros. Tem drama, tem comédia, tem tragédia, tem novela, tem série, tem saga. Então, se a pessoa não enxergar isso, ela, quando olhar para a mudança, o que ela vai ver vai ser uma adulteração. Mas se ela considerar o gênero e a natureza do livro, ela simplesmente, Sabino, vai ver que ela está fazendo ali uma releitura. E isso é comum em literatura. O que acontece? Eu não sei. Eu acho que o Sabino ele pressupõe que o original teria que ser tipo a pedra. Deus escreveu na pedra e tal, e a gente deveria ter as pedras, tudo escrito pela própria mão de Deus, sem nenhum erro de ortografia ou sem nenhuma contradição e nenhuma aparente ideia que fosse ali competir com outra. Isso seria o original para você? Porque isso realmente a gente não tem. Se for assim, beleza, a Bíblia realmente a gente não tem esse original. Agora, o que a gente entende como inerrância é partindo do conceito de erro, que o Sabino também, eu acho que ele não sabe o conceito de erro dentro do ciclo de Chicago. O conceito de erro dentro do conceito de Chicago é baseado nas teorias dos atos de fala de Austin. Austin, ele coloca o seguinte, na teoria dos atos de fala, que existe o ato ilocutório, o ato locutório e o ato perlocutório. O que é o ato ilocutório? É a intenção que eu tenho quando eu vou escrever. Dentro dessa intenção que eu tenho, eu vou trabalhar com os meus recursos para produzir um texto. Entre o que eu intenciono e o que eu produzo, pode haver divergência e perda de significado. Vou dar um exemplo para vocês. Então, o Concílio de Chicago, ele assume que, às vezes, o autor queria escrever de uma forma, o professor César, e ele, quando na hora de escrever, ele pode não ter escolhido a melhor palavra. Entendeu? Por isso que tem aquela parte hermenêutica, né, que termina o artigo 18, que diz e que a escritura interpreta a escritura. E aí, quando ele está escrevendo, ele já está no ato locutório. E o ato perlocutório é o que chega para a gente. Eu peguei um texto que alguém pensou, imaginou, orquestrou cognitivamente, colocou no papel e agora esse texto chegou até mim. Entre eu e a intenção do autor tem o texto. E esse texto, muitas vezes, ele pode não vir da melhor forma ou eu posso não entender da melhor forma. Então, o que é erro dentro do ciclo de Chicago? Erro dentro do ciclo de Chicago é uma pessoa que intenciona maldosamente escrever um texto errado. Então, vou dar um exemplo. Eu não conheço São Paulo direito. Aqui, qual é o nome do bairro aqui? Aqui... É Paulista, eu sei que é Paulista, que é São Paulo. Bela Vista, eu acho. Bela Vista. Bela Vista, né? Bela Vista. Então vamos supor, aí eu não conheço, não sei onde começa, onde termina Bela Vista. Mas eu intenciono falar para todo mundo que eu estava no programa do César, aí eu digo um exemplo, sei lá, que eu estou em Morumbi. Eu errei o nome, mas eu falei, gente, eu estava ali na Avenida Paulista, no Morumbi. As pessoas vão entender a mensagem, mas vão pegar também o erro do bairro que eu coloquei. Agora, a mensagem, eu intencionei fazer um negócio correto. Faltou-me recurso e conhecimento para produzir da forma correta. Aí o que acontece? Sabino pega isso, fala, viu aí, ó, errou. Viu aí, ó, tá errado, errou o nome do bairro, tem contradição, não sei o quê. Onde é o César? É no Morumbi? Então, assim, esse tipo de coisa, o Ciclo de Chicago fala que é um debate que acaba não valendo muito. Ok. Ele está falando muito do Declaração de Chicago, na página 24 da obra. Vocês gostam do negócio de Chicago, né? Vocês tiveram um debate só sobre isso? Não, é isso? Não, ele que levantou isso. Não. Eu estou refutando.